Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, fiquem conosco aí até o finalzinho, porque grandes coisas fará o Senhor no nosso meio nessa noite. O Senhor quer falar com você. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para a sua família, para a sua casa, em nome de Jesus. Fiquem aí na paz do Senhor, receba nesta noite a paz de Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento. Ela tem o poder de guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. O Deus de paz, Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quando, pastora, vai acontecer isso? Nos dias de hoje. Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Hebreus 13, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo Deus. Ele continua colocando Satanás debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Tome posse dessa palavra. Deus tem falado muito comigo sobre fé. E até a irmã Sandra vai ministrar daqui a pouco sobre fé. Mas eu digo para você que a fé, ela não existe meio termo. Ou você crê ou você não crê. Não tem esse negócio de, eu creio que Deus pode curar uma gripe, mas eu não creio que Deus pode curar um tumor de câncer. Não. Deus, Ele pode todas as coisas. Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível. Não existe impossíveis para Deus, não existe. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mesmo porque Jesus, Ele mesmo declarou, todas as coisas são possíveis ao que crê. Jesus, Ele declara que todo o poder foi dado a Ele sobre os céus e terras. Deus tem todo o poder me foi dado no céu e na terra. Olha que tremendo, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Então a sua fé, ela não pode ser mediana, a sua fé não pode ser medíocre, ela tem que ser uma fé inabalável, uma fé genuína, uma fé verdadeira. No Deus que tudo pode. Não dá para ficar em cima do muro. Deus não trabalha em cima do muro. Quem fica em cima do muro já está para o lado de lá. Então presta muita atenção em tudo que o Senhor vai falar conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se você ama a Deus, tudo ao seu redor, o Senhor faz cooperar para o seu bem, em nome de Jesus. Estamos aqui no programa Torre Forte. Torre Forte é o nosso Deus, de segunda a sexta-feira, às 18h30, aos sábados, às 18 horas, e aos domingos, às 9 da manhã, o Torre Forte já está aí entrando dentro da sua casa, levando uma palavra para você poderosa. Falando em palavra, queridos, nós vamos falar com você hoje na abertura do programa sobre a vida de Neemias. Não a vida dele toda, porque nós não temos tempo para isso, mas nós vamos falar só um pouquinho sobre Neemias 1. E esse texto, ele é tremendo. Neemias, ele tinha uma tarefa para ser realizada. E Deus revela para ele a maneira que estava a cidade dele. A maneira que estava a cidade que estava sendo destruída, que foi destruída, os portões destruídos, as portas destruídas. E Deus, então, Ele entra no meio e quem vai edificar esta obra é o Senhor. Da mesma maneira que Deus vai edificar a sua vida nessa noite. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua vida, mas Deus tem poder para edificar. Edificar a sua casa. Creia de todo o seu coração. O programa Torre Forte, queridos, é um programa da Igreja Batista Filadélfia aqui de Monte Belo, que está sob o comando do pastor Mauro. A igreja vem aí numa campanha, estamos com 19 dias de campanha de 40 noites na presença do Senhor.
Estamos aí chegando na metade da campanha já, glória a Deus. Começamos, né, e pensamos, nossa, daqui a 40 dias ainda termina. Mas, ó, já está chegando aí o meio da campanha. E grandes coisas o Senhor está fazendo. Portanto, se você precisa de oração, pegue o telefone aí no rodapé, envie o teu nome no WhatsApp, que nós vamos levar o seu nome para a campanha de oração, tá bom? Então, vamos lá. Neemias 1 fala sobre a oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro, olha isso, o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas foram queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que tremenda essa palavra. Neemias, ele recebe uma notícia ruim. Ele recebe uma notícia que entristece o coração dele. Talvez você está me escutando nessa noite, está me assistindo e por esses dias recebeu, ou hoje mesmo, recebeu uma notícia que entristeceu o seu coração. Talvez uma briga, talvez a perda de um ente querido, a perda do emprego, né? A perda... Então, são tantas perdas, né, que nós enfrentamos, mas talvez você está aí parado e pensando no que é que está acontecendo com a sua vida. Neemias, quando ele recebe esta notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, estavam fendidos, né, quebrados, e as portas também de Jerusalém estavam queimadas a fogo. Essa notícia, a Bíblia vai nos dizer que Neemias, quando ele ouve estas palavras, ele se assenta e ele chora. Talvez a notícia que você recebeu te fez perder as forças. Porque Neemias, quando a palavra de Deus diz que ele se assentou, é porque a notícia que chegou foi de um baque tão grande que ele perde as suas forças e ele senta. Eu não sei você, mas eu já recebi notícias assim. Eu já recebi algumas notícias que me levaram a sentar no chão. Sabe, quando você perde realmente as forças. Eu já recebi notícias assim. Já perdi irmão, já perdi pai, já perdi mãe, enfim. Eu já recebi notícias que me fizeram assentar. Porque as forças me foram embora. E aí, continuando o texto, Jeremias, não sei porque eu estou falando de Jeremias, Neemias, ele chora, ele primeiro se assenta, ele perde as forças e com isso ele começa a chorar. E aí vem aquele choro, queridos, aquele choro que varre a alma, né? Porque é um choro seguido de lamento. Ele chora e ele se lamenta. Chorar, nós podemos chorar de alegria, chorar de tristeza, chorar de emoção. Agora, lamento é dor. Então, ele chora de dor, ele chora de tristeza, ele chora de decepção. Sabe? Talvez você está aí dessa forma, chorando, se lamentando, dizendo o porquê disso ou o porquê daquilo. Mas saiba que bastou, o choro dura uma noite, porque a alegria do Senhor, ela vem pelo amanhã bem cedo. E eu entendo que tudo passa nessa vida. Dizia já, sabe, a minha mãe, filha, não fica assim, tudo passa
tudo passa. Minha mãe falava isso, só não tem jeito para morte. Sempre ela falava isso para mim. Não fica assim não, tudo passa nessa vida. Só não passa a morte mesmo, que não tem jeito. Aí eu olhava para a palavra do Senhor e me vinha o versículo na cabeça que diz que o choro, ele dura uma noite e a alegria vem pela manhã bem cedo. Né? Que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para todas as coisas. Então, o choro de Neemias era temporal. Tudo passa. Céus e terras passarão, só não passa a palavra de Deus. E quando alguém fala só não tem jeito para a morte, se eu for olhar com os olhos da Escritura, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tem jeito para a morte. Porque nós servimos a um Deus que ressuscitou. E Ele vive, aleluia. Ele vive, queridos. Eu tenho um testemunho de um rapaz que ele se enforcou. Eu vou contar para vocês aqui ainda. Ele se enforcou. Nós chegamos a pegar ele dentro do banheiro, sem nada de sinal vital. Nada, nada, nada. Você não sentia respiração, não sentia pulsação, não sentia nada. E a família toda gritando. E de repente, eu só levantei um brado de vitória e eu disse, calma, calma. O Senhor, o nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas. E nós fomos ali orando e clamando ao Senhor, Senhor, dentro da Tua vontade, para a Tua glória, Senhor, transforma a morte em vida, traz ele de volta à vida. E quanto mais eu orava, mais a mãe, os irmãos gritavam. E foi terrível, foi uma guerra espiritual ali de uns 40 minutos mais ou menos. Mas para a glória de Deus, aquele rapaz, ele voltou à vida. Ele confessou ao Senhor Jesus. Ele confessou ao Senhor Jesus. E depois ele muda dali, eu não tenho mais notícia, lá em São Mateus. Mas foi algo tremendo, uma experiência tremenda. Então eu sei que Deus, Ele traz de volta. Eu sei que Deus pode fazer. Né? Não com todas as pessoas, porque Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito ali na vida daquele rapaz. Então, se Deus tem propósito em ressuscitar, se Deus tem propósito em trazer de volta, Deus faz. Porque Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Né? E voltando ao texto, Neemias, ele chora, ele se lamenta, mas a Bíblia diz aqui também por um tempo determinado. Olha só, ele chora por alguns dias. Ele se lamenta por alguns dias, né, irmã Sandra? Ele não fica ali prostrado, não. E é isso que o Senhor fala, lá bastou com você nessa noite. Levanta a tua cabeça, não fica prostrado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Você está aí prostrado, está aí sentado, está aí chorando. Há quanto tempo tem isso? Pois o Senhor nessa noite me envia aqui para dizer para você, Rabastébia, Deus está dando estratégia para você levantar desse choro, levantar desse lamento, sair desse lugar que você está. Anayondorastou, Deus nessa noite está dando forças para você. E olha o que aconteceu com Neemias. Ele se assenta, ele chora, ele lamenta por um tempo determinado, por alguns dias. A Bíblia não relata quantos dias. E a Bíblia fala também que ele estava jejuando e orando. Olha o que Deus faz. Nesse momento onde ele diz aqui na palavra que ele estive jejuando e orando, Deus vem com a estratégia. Então, chegou a notícia que não te alegrou, chegou a notícia que fez você assentar, a que fez você chorar, que fez você se lamentar por alguns dias. Agora vem a resposta de Deus, agora vem o Senhor dizendo para você, se levanta de onde você está, pega firme num jejum, comece a clamar, comece a orar perante o Deus dos céus. É o Senhor dando estratégia de batalha para você, porque a oração é estratégia de batalha, o jejum é uma estratégia poderosa de batalha. Por isso o Senhor está te dando estratégia, o Senhor está te dando direções. Está em meio à luta que está fazendo você chorar, está em meio à luta que está fazendo você se lamentar, está em meio à luta que você não está aguentando, não está suportando, vai para o joelho, meu irmão. Vai para a oração, vai para o clamor, para de lamentar. Levanta e se posiciona diante dos céus, porque lá bastou.
Quando o crente se posiciona diante dos céus, o mover na terra acontece. Viu? Então ele parou, ele começou a jejuar, ele partiu para a oração, e ali o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele. E você pode estudar aqui o livro de Neemias. O que Deus usou a vida desse rapaz para que o nome do Senhor fosse glorificado é algo sobrenatural. Sobrenatural. Então fique com essa palavra de abertura, que o meu tempo já acabou. E daqui a pouco a irmã Sandra vem com a palavra. Nós vamos agora ouvir 2 louvores. Vamos ouvir louvor, vamos adorar a Deus através dos louvores. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você e o nome de Deus será glorificado. Vamos então ouvir os louvores em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Aqui é o cantor Arnaldo Melo. Gostaria de falar um pouquinho dessa letra desse hino, desse louvor, intitulado Como Pobre Como Eu Sou. Algumas pessoas me questionaram, perguntaram: Arnaldo, por que pobre como eu sou? Não é muito forte essa palavra, né? Esse nome. Eu coloquei da seguinte forma: não pregamos contra o dinheiro, contra a prosperidade, não é nada disso, meu querido. Isso é bênção na tua vida. A Bíblia fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus, e isso está incluída nesse projeto. Eu quero dizer para você que essa música, ela fala sobre o reino de Deus, ela fala sobre a família. O importante na nossa vida é o reino, é a família. As demais coisas, ela vai ser acrescentada na minha e na tua vida naturalmente. Presta atenção nessa letra desse hino, eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção na tua vida. Eu tive a oportunidade de gravar esse louvor e eu tenho certeza que ele vai falar grandiosamente com você. Nos dias de hoje, onde o dinheiro tem falado tantas coisas, onde a prosperidade tem sido tão falada, tão buscada dentro das igrejas, nós estamos esquecendo primeiramente do reino de Deus. Então eu tenho certeza que você vai se sentir abençoado com esse hino, tá bom? Que Deus abençoe e que Deus possa te abençoar a cada dia no nome de Jesus. Amém. Com pouco que tenho, a gente é feliz.
abraço a minha família, eu sinto que nada é capaz de pagar. O amor que eu tenho, dinheiro não pode comprar. Valeu, meu Deus, por me amar e me aceitar mesmo eu sendo assim. Valeu, meu Deus, por me notar e viver comigo aqui no meu casebre. Senhor, o meu patrimônio.
tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. Presença é o meu prazer. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui de volta já com a palavra de Deus. Quem vai ministrar hoje é a irmã Sandra, por isso vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos, Senhor, nesta noite. Entregamos a vida da irmã Sandra em Tuas mãos, Senhor. Sabendo e crendo que o Senhor a usa com poder, com glória, com fogo, meu Pai. Com sabedoria que vem do alto. Meu Deus, toma a vida dela em Tuas mãos. Abençoa ela com toda sorte de bênçãos. Senhor, usa Tua filha para falar ao telespectador nessa noite. Para falar com as vidas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, Senhor. Meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja mudança de mente, transformação, meu Deus, nessas vidas, ó Deus. Pelo poder que há no Teu nome e por Tua palavra, Senhor. Abençoa a Sandra, toda a família dela e toda a parentela. Em o nome de Jesus, amém, Senhor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui para a gente meditar na palavra. Eu separei a palavra lá em Hebreus, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como era terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício é construtor e Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão,
como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque o que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, revele a nós a palavra do Senhor para a glória de Deus. Irmãos, eu aprendi nessa palavra que nós temos que ter muita fé no Senhor, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que ter uma fé viva no Senhor, crer nele de todo o nosso coração. Com esses homens aqui e essa mulher, a gente aprende que eles confiaram no Senhor, que eles tiveram fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, nesta noite eu convido você a acreditar no Senhor de todo o teu coração. Tocar no Senhor pela fé, sabe? Crendo na sua vontade, crendo naquilo que o Senhor está fazendo na tua vida é bom, é o que Ele preparou, sabe? Confia no Senhor, o que Ele está te falando nessa noite. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor e saiba que quando a gente está na presença de Deus, confiante no Deus, Criador dos céus e da terra, no seu Filho Jesus Cristo, nós estamos protegidos na forte mão do Senhor. Porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda. Se nós estamos em Deus, nós podemos descansar e confiar no Senhor. Porque eu vejo que por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, eles alcançaram. Eles creram, eles viveram ali no Senhor, confiante no Senhor, na palavra do Senhor, no poder de Deus, porque Ele é maravilhoso, poderoso, grande. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe, pela fé, o Senhor criou todas as coisas que nós vemos aqui nessa terra, né? Pela fé nós cremos nisso. Nós cremos nesse Deus poderoso que está nos vendo agora. Ele vê o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos que nós deseja na nossa vida, nos nossos caminhos. Mas eu aprendo com a palavra do Senhor que o primeiro de tudo tem que ser Ele. Tem que ser a presença dEle, desejar a Ele, sabe? Estar em obediência ali com o Senhor na sua palavra. Porque aí tudo mais o Senhor acrescenta as promessas dEle. Mas o Senhor quer ver em nós um coração desejando Ele, amando Ele sobre todas as coisas. Porque é o que o Senhor quer, assim, em primeiro lugar de nós. É o amor, é a confiança nele, sabe? É uma fé que crê que nós temos um Pai que zela de nós nessa terra. Um Pai que se preocupa conosco. Um Pai que nos ama, sabe? Um Pai que quer nos salvar. Que quer que nós reconheçamos o sacrifício de Jesus. Que quer que a gente reconheça o plano perfeito que Deus fez para a humanidade. Acreditando que Jesus veio nos salvar, que Ele morreu e ressuscitou e está vivo, assentado ao lado do Pai, intercede pelas nossas vidas. Nós que cremos no seu poder, cremos que Ele está conosco, cremos que o seu Espírito Santo está conosco, porque Jesus disse que iria o enviar, sabe, pela fé. Que sejamos mulheres e homens cheios de fé, crendo que Deus Ele é poderoso. Enquanto houver vida nessa terra, que nós tenhamos fé, que nós passemos para as nossas crianças fé em invocar o nome do Senhor, em acreditar na sua palavra, acreditar na Bíblia, sabe, esses heróis que acreditaram. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém. Irmãos, hoje nós ainda sabemos desse sacrifício que Abel fez e agradou a Deus. Sabe, até hoje, quantos anos faz que Abel já morreu, e nós sabemos que Abel temia e amava a Deus e agradou a Deus com seu sacrifício. Eu vejo o que hoje nós podemos fazer para agradar a Deus, para que o Senhor olhe para nós
sabe? Para que quando a gente morrer, a gente vai, se Jesus não voltar ainda nesta noite, né? Nós não sabemos o dia e a hora que ele pode chegar, mas que a gente possa deixar um legado de fé, que nós acreditou no Deus único, no Criador, que nós o adorou, sabe? Com o nosso fôlego, da maneira que ele nos preparou, nos criou, da maneira que podemos fazer, porque o Espírito Santo é quem faz em nós somos os instrumentos na mão do Senhor. Mas que a gente possa dizer que Deus, ele é real e poderoso. E ele muda qualquer situação. Ele pode fazer o impossível. Ele faz, ele é poderoso, mas eu vejo que Deus quer ver em nós é uma fé, é um desejo de ficar perto dele, é um desejo de o adorar, de confiar nele e falar: Senhor, a tua graça me basta, a tua presença me basta, sabe? É uma alegria em se alegrar com ele, com a presença dele, com o amor dele, falar: Senhor, isso para mim é suficiente, porque se o Senhor está comigo, Pai, eu sei o que eu vou enfrentar nessa terra e vou vencer, porque ninguém deteve Jesus, ninguém pode com o poder de Deus. Então, se estamos em Cristo, novas criaturas somos e somos fortalecidos pelo Criador, que é o nosso Pai, que nos ama. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Irmãos, imagina Enoque, o que esse homem fez para ser transladado aos céus e não experimentar a morte? Ele amava demais a Deus, tinha muita intimidade com Deus, com certeza. Eu não sei de fato, mas o que ele fez, eu só sei que era um homem temente a Deus, que amava a Deus, né? Que tinha fé, que acreditava em Deus. Como nós estamos nessa noite aqui, falando desse Deus da palavra, que já vimos muito testemunho, muitas maravilhas, muitos milagres. Ele nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para a luz, né? Para um lugar de paz e descanso, nos libertou. Então nós cremos pela fé nele. Eu ainda não o vi com os meus olhos. Eu creio de todo o meu coração que ele está aqui. Que ele vê todas as palavras que saem da minha boca. E ele controla todas as coisas. Então a gente tem que sempre vigiar como está a nossa vida. Porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece os nossos planos, os desejos do nosso coração. O Senhor esquadrilha o nosso coração. Sabe, se são pensamentos bons, pensamento de paz, pensamentos de aprender a cada dia mais com Ele, o Senhor agrada. Agora, se nós não estamos na presença dEle, vivendo de qualquer maneira, com aquele coração duro, amargo, reclamando de tudo, e não tendo fé no poder dEle, na grandeza dEle, naquilo que Ele é, que Ele fez e que Ele faz e que Ele irá fazer, nós não estamos agradando o Senhor. Agradar o Senhor é reconhecer o sacrifício do seu Filho Jesus naquela cruz. É acreditar que Ele virá em poder e glória e todo joelho vai se dobrar diante dEle. Agradar a Deus é dar testemunho que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós não temos outro Deus a não ser Ele. Sabe, agradar a Deus é não dividir a glória do Senhor com nada, sabe, com nada. Nós temos que colocar Ele em primeiro lugar no nosso coração. Não é no mundo para que todos vejam que nós servimos Ele, mas é primeiramente dentro de nós. É nós ter a certeza, o Senhor tem vindo em primeiro lugar. Eu tenho o amado sobre todas as coisas. Eu tenho confiado nele, primeiro Ele. Enoque, eu imagino que ele amava a Deus muito mais do que a família, muito mais do que os negócios, muito mais do que qualquer coisa. Tinha uma intimidade ali com o Senhor, porque aí o Senhor o pega e o leva para o céu. Era uma amizade de pai e filho, que o Senhor falou: não, Enoque, vem, você já está preparado. Você me ama sobre todas as coisas, e porque Deus conhece, né? Então que o Senhor, nesta noite, venha nos preparar. Que nós o amemos sobre todas as coisas, que nós entreguemos as nossas vidas a Ele em primeiro lugar. Você que está aí assistindo, entrega a tua vida, os teus caminhos ao Senhor. Confia no Senhor, toca no coração de Deus com o amor que você sente por Ele. Sabe, entrega tudo nas mãos dEle. Diga que você creia nele de todo o teu coração, que Ele é poderoso, que você crê que Ele pode te salvar, porque a salvação vem através do seu Filho Jesus. Se você reconhecer Jesus como teu Salvador, você tem acesso a esse Deus vivo, que fez essas promessas aqui.
Você pode conversar tudo com Ele, entregar tudo ao Senhor dentro do teu quarto com a porta fechada. Jesus falou: entra no teu quarto e ora teu Pai que te vê em secreto. O socorro está aí aonde você estiver, onde essa palavra está chegando. Basta você invocar o nome do Senhor, falar: eu creio em Jesus, creio no sacrifício que Jesus fez naquele dia na cruz do Calvário, derramou um sangue vivo que nada pode substituir, somente o sangue de Jesus. Reconhece Ele, você aí e Deus, e o Senhor vai ouvir o teu clamor. E você vai conseguir resposta em Deus, você vai conseguir paz dentro do teu coração. Aquilo que está te tirando o sossego, você vai conseguir entregar nas mãos do Senhor e Ele vai te dar a direção. Conversa com Deus, desabafa com o Senhor. Muitas das vezes, às vezes a gente desabafa com o mundo inteiro e não desabafa com Deus. Por isso que a gente não encontra paz. Mas quando a gente conversa tudo com o Senhor e fala: sem o Senhor eu não posso viver, Pai. Tenha misericórdia da minha vida e me socorre, me abraça, me salva. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sei tudo que o Senhor fez por mim foi por amor. Entrega tudo nas mãos de Deus. E não se envergonhe do Senhor, sabe? Eu vejo que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo está lá em Hebreus 11:6. Guarda ele aí, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse versículo descreve as convicções integrantes da fé salvífica. Devemos crer na existência de um Deus. Devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo, que tem cuidado de nós. Nós temos que crer que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Ele tem nos permitido a cada dia e sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E o engrandecer e dizer que Ele é bom. Devemos crer que Ele nos galardoara quando o buscamos com sinceridade, sabendo que o nosso maior galardão é a alegria e a presença do próprio Deus. Aleluia. A maior alegria é a presença dele, sabe? Nós somos galardoados já, nós somos premiados pela presença, em crer nele. A presença dele vem sobre a nossa vida e nos completa e nos faz cheios de alegria, porque ele é a nossa alegria. Sabe, nós não precisamos de bens financeiramente, não precisamos de muitos amigos. É muito bom ter os amigos, é muito bom ter sim uma vida estável, mas sem Deus isso nunca vai ser bom. Primeiro nós temos que buscar a Deus. O mais importante na vida do ser humano é a presença do próprio Deus. Há paz e há sossego somente nisso. A pessoa pode ter o dinheiro do mundo inteiro, que ela não vai ter alegria verdadeira. Essa alegria só pode vir através de Jesus, que nós vamos chegar a esse Deus vivo. Devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença e graça. Nós temos que desejar isso sobre tudo, sabe? A presença dele, a graça dele, porque isso não vai te custar dinheiro, isso não vai te custar coisas impossíveis, sabe? Isso é possível a todos. Todo mundo tem acesso a isso. Você tem que ter fé, sabe? Você tem que estar com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, para mergulhar nesse maravilhoso Deus e aprender a cada dia com o Senhor, porque Ele é digno da gente buscar. Ele é maravilhoso e poderoso. Sabe, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, Noé, pela fé ele acreditou, sabe, que o Senhor iria encher a terra de água e iria haver o dilúvio. O Senhor falou com ele. E Deus continua falando conosco hoje, sabe? O Senhor Jesus, Ele tá para voltar, nós não sabemos. Ou então nós estamos para partir, nós não sabemos. Então nós temos que deixar preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora. O Senhor Jesus disse isso, sabe? Nós temos que estar preparados, assim como Noé fez. Ele acreditou, ele preparou para o dia e o dia chegou.
E hoje, como que nós estamos fazendo? Estamos preparando? Nós estamos acreditando pela fé que o Senhor vai vir? Nós estamos preparando a casa, que é nós, cada um de nós, e esperando a chegada do nosso Salvador, o nosso Rei? Nós temos que buscar isso, meus irmãos, com fé, acreditar. Em primeiro lugar, nós temos que ansiar, desejar, sabe? Pela fé. Assim como Noé foi obediente, pela fé, ele acreditou no Senhor e ele venceu, ele alcançou. Ali ele foi protegido, né? Ele e a família dele entraram dentro daquela arca e nós sabemos que esse homem teve fé. Ele obedeceu a Deus, sabe? Para a salvação da sua família. Você que está ouvindo a palavra, você pode aceitar essa palavra, aceitar esse Deus vivo que nós pregamos, o Senhor Jesus, e você pode ajudar a tua família, dizendo desse Deus Todo-Poderoso. Você pode ajudar vidas a chegar até Cristo, sabe? Seja usado. Assim como Noé ouviu a palavra e aceitou os planos de Deus e confiou, você também pode fazer isso. Você pode dizer, às vezes você está sabendo de alguma situação difícil, pode chegar nessa pessoa e falar: eu sei que há um Deus Todo-Poderoso que pode te ajudar. Vamos orar, vamos buscar a presença dEle, vamos confiar nele, porque teve tantos heróis que ouviu a voz do Senhor e obedeceu e viveu ali. E pela fé, sabe? Nós não podemos perder a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Muitas vezes, irmãos, a gente ouve a palavra e a gente não obedece. Abraão obedeceu, ele se apartou ali, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia, sabe? E hoje nós sabemos. Hoje o Senhor Jesus nos chama para a presença dEle, chama para nós viver. Nós não precisamos sair daqui e ir embora lá para os Estados Unidos. Não, nós podemos servir a Jesus dentro da nossa casa, com a nossa família, porque Ele está em espírito, aqui agora, onde você está aí agora. Ele está em todo lugar. Pela fé, nós temos que acreditar, invocar o nome do Senhor, e Ele está conosco. A presença do Senhor está conosco. O Senhor não deixa um filho clamar e que Ele não venha socorrer. Abraão obedeceu e pela fé habitou na terra da promessa, como era terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e o construtor é Deus. Sabe, esses homens, eles confiavam em Deus em primeiro lugar. Eles não queriam saber, eles queriam ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus em primeiro lugar. Que nós também sejamos assim, obedeçamos a Deus em primeiro lugar, nos rendamos a Deus e entregamos as nossas vidas, confiantes que Deus está conosco e que Ele vai nos mostrar onde devemos ir, o que devemos fazer e como a cada dia, orando, buscando a presença dEle, jejuando, entregando tudo nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Ele está vivo e Ele está conosco. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Irmãos, pela fé, essa mulher já de idade, ela concebeu e teve um bebê. Para Deus tudo é possível. Sabe, ela creu, ela viveu o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que você está passando na tua vida, eu só sei que pela fé você pode alcançar em Deus. O Senhor Jesus, Ele é poderoso, e viva na presença dEle, deseja a presença dEle, que o teu milagre vai vir, sabe? É uma consequência de você viver perto daquele que é o dono da cura. Ele é o dono da água, do pão. Ele é o dono de todas as coisas. Viva com Ele. Desfrute da presença dEle, porque Ele sabe o que você precisa. Hoje, nesta noite, o que precisamos é a presença do Deus vivo. É a presença do Senhor Jesus aqui, agora, onde você estiver, que essa presença chegue dentro do teu lar, na tua vida, nos teus caminhos, que você possa desfrutar dessa presença gloriosa que é o Deus vivo. Sabe, esse Deus Todo-Poderoso que fez com que Sara, já de idade, desse à luz a um filho.
Creia nesse Deus porque Ele está vivo e Ele está aqui agora e está onde essa palavra está chegando. O poder dele enche toda a terra, sabe? Nós temos que temer a Ele porque Ele é um Deus poderoso, grande e faz todas as coisas acontecerem. Temos que o temer e obedecer e não sair dessa presença que é Ele. Pelo que também de e esse já amortecido desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Irmãos, eu vejo que nós, se estiver na presença do Senhor, nós não podemos reclamar de nada. Nós temos que viver nessa presença até o nosso último dia nessa terra, crendo no sobrenatural de Deus e tudo que Ele fizer na nossa vida, que a gente passe dando glória, louvando, exaltando Ele que é digno e que a gente possa desfrutar dessa presença gloriosa que é Ele. Sabe, irmãos, a gente aprende com esses heróis da fé que como vale a pena ter fé, como vale a pena ler a palavra e ler e acreditar nesse Deus. Como é bom a gente poder ir na igreja e dobrar os nossos joelhos e falar com Ele. E entregar as nossas vidas, sabe? Para o mundo isso parece loucura, mas é o caminho. É o caminho da paz, é se render a Cristo, dizendo que Ele é o Rei e o Salvador e sem Ele nós não temos perdão diante de Deus. Nós sem Jesus Cristo, sem o sacrifício de Cristo, nós não podemos ser lavados e purificados para que a gente possa ganhar a vida eterna. Só Jesus pode nos dar essa vida eterna. Amém. Só Ele tem o domínio, só Ele tem o poder e só Ele pode nos ajudar. Só Ele, nesta noite eu te convido a orar e pedir ao Senhor que Ele abra seus olhos para que você possa ouvir, para que você possa ouvir a sua palavra, para que você possa ser salvo em Jesus Cristo. Sem Cristo nós não podemos viver, irmãos. Deixe essa palavra aqui para que você possa ler a palavra de Deus, orar e entregar a tua vida a Cristo. Pela fé, creia que o Senhor Jesus salva, porque Ele é o nosso Salvador. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, Jesus só pode fazer se tiver fé, né? Jesus não faz milagre onde não tem fé. Não tem como. É verdade. Há exemplo lá em Mateus 8, que fala sobre o centurião de Cafarnaum. Foi atrás de Jesus para procurar uma cura para o seu servo. E aquele homem olha para Jesus e diz assim, olha que exemplo de fé. Além aqui dos heróis da fé. Olha que exemplo de fé. Senhor, só uma palavra tua. Envia uma palavra. O Senhor nem precisa ir lá na minha casa, mas eu sei que o Senhor enviar uma palavra, ele vai ser curado. Amém. Olha a fé deste homem. E essa fé o surpreendeu Jesus. Jesus olhando para aquele homem, olhando para todo aquele povo, Jesus disse, olha, nem em Jerusalém, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Teve cidade que Jesus passou que não aconteceu nenhum milagre. Por quê? Porque Jesus não encontrou fé. Olha que tremendo. Então, é por isso que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se você não tem fé, peça. Peça a Deus. Aquele que não tem fé suficiente para alcançar um milagre, você precisa do milagre da fé. Peça a Deus, Senhor, acrescenta fé no meu coração. Deus é fiel e poderoso para fazer isso. Amém? Eu não posso estender mais, estamos saindo daqui correndo para a campanha. Não fique triste, porque amanhã tem Torre Forte, domingo tem Torre Forte, segunda-feira, ao vivo aqui o Torre Forte, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Glória a Deus. Preciso ser